E se eu te falar que queijo não dá enxaqueca? Que chocolate não dá enxaqueca? Isso mesmo, queijo e chocolate. Você duvida? Então presta atenção nesse vídeo e em todos os detalhes que eu vou te explicar exatamente o porquê que eu tô falando isso. Se você tem certeza de que quando você come queijo, lá vai ter uma crise de enxaqueca. Quando você come chocolate, que você vai ter uma crise de enxaqueca. Eu vou desmistificar isso para você agora. Vamos lá. Primeiro, eu queria explicar para vocês o que é o leite, né? Um dos produtos do queijo, né? Um dos ingredientes de um bom queijo. Primeiro a gente tem o leite cru, né? Que o leite cru é aquele leite de uma vaca que vive pastando, solta, tomando sol, que não recebe hormônios, que não come ração. Então aquele leite, né? Absolutamente original de fábrica, sem nenhuma intervenção do homem nesse processo. Não é esse leite que chega nas nossas prateleiras no supermercado, né? Definitivamente não é. O que acontece é que, por causa de uma não garantia de higiene na hora de extração, no transporte, na mistura de um leite de uma fazenda com o leite de outra fazenda, resolveu-se pasteurizar, né? Para matar os micróbios que efetivamente viviam ali naquele leite, para não trazer nenhum tipo de doença. E aí o que acontece? Quando a gente fala em pasteurização, na verdade, quando a gente fala em ultrapasteurização, que é aquele processo do leitinho de caixinha que tem no supermercado, que é o UHT, né? Ultra High Temperature, ou seja, altíssimas temperaturas. Quando você faz o processo de pasteurização, você mata sim os micróbios, né? Coisas nocivas que estão ali presentes naquele leite e que vão fazer mal à nossa saúde, porém você mata as coisas boas também, né? Você mata os lactobacilos que estão presentes naquele leite, que vão ajudar no processo digestivo, você acaba com enzimas que vão ajudar também no processo digestivo. E aí, você tem um leite com uma estrutura química totalmente modificada do que aquele que era o leite cru, né? E quando a gente tem essa estrutura química modificada, esse leite vai causar uma reação inflamatória no nosso organismo, né? Vai causar enxaqueca, né? Quem tem enxaqueca precisa fugir de processos inflamatórios. E o leite ultra pasteurizado é uma forma absolutamente inflamatória. Para fazer o queijo, né, a gente precisa de leite, né, de um bom leite e de bactérias boas. Porque o que acontece? Vai acontecer o processo de fermentação. As bactérias boas, né, os lactobacilos presentes, vão digerir a lactose daquele leite, vão comer a lactose, porque eles precisam da lactose, né, para sobreviver e para talhar o leite e se multiplicarem, né? Então, quando acontece esse processo, a fermentação, ela também modifica a estrutura do leite, só que aí para melhor, ela diminui essas ações inflamatórias que aquele leite vai ter. Então, um iogurte, um queijo, tem muita pouca lactose, porque os lactobacilos já comeram essa lactose, e tem poucos agentes inflamatórios também. O grande problema é que os queijos que a gente encontra por aí, a gente tem que ficar atento aos ingredientes. Não adianta comer um queijo que tenha corante, que tenha glutamato monossódico, às vezes, porque se você assistiu os vídeos anteriores, você vai se lembrar o quanto os aditivos químicos fazem mal. Outra coisa que você precisa também entender é que às vezes a gente come o queijo num contexto de estresse, num contexto onde a gente dormiu mal, junto com, por exemplo, uma pizza, né? Uma massa, né? E aí outras coisas vão provocar enxaqueca e a gente acaba colocando a culpa no coitado do queijo, né?
Já vi casos de pessoas, mas eu como queijo e passo mal, mas não consegue entender que comeu um pãozinho no café da manhã, que comeu um bolo de sobremesa, e aí tem uma alimentação toda desregrada naquele dia, passa por uma situação de estresse, dormiu mal e comeu queijo e coincidentemente deu a crise por causa do queijo. A lactose em si, como falei, ela é o alimento do lactobacilo e ela é o açúcar do leite. Como a gente precisa fugir de qualquer tipo de açúcar, a gente também precisa fugir de qualquer tipo de leite, né? De lactose, perdão. Então, por isso que não é legal consumir lactose quem tem enxaqueca, porque vai ter dor de cabeça por esse motivo. Quem tem intolerância, alergia, aí a questão é intestinal. Se você tem alergia ou intolerância e não está tratando do teu intestino, precisa tratar do intestino e isso é motivo para um outro vídeo, tá? Então, se você quiser me mandar um e-mail, a gente pode conversar, entra no meu site, vencendoaenxaqueca.com.br, me escreve um e-mail que a gente fala mais sobre o assunto. Mas agora vamos dar prosseguimento ao chocolate. Mas tá claro, ficou claro que queijo bom não dá enxaqueca? Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar é a respeito da maturação do queijo. Quanto mais maturado, menos lactose ele vai ter. Então, por exemplo, um queijo parmesão de boa procedência, ele tem quase nada se não tiver zero de lactose, porque ele ficou 6 meses fermentando, 1 ano fermentando, né? E aí os lactobacilos acabaram digerindo toda aquela lactose que tinha naquele queijo. Então, o segredo, pode comer queijo. Eu como queijo há muitos anos. Quando eu fiz tratamento para enxaqueca, eu sempre continuei comendo queijos. Queijos sem veneninhos. Então, muita atenção aos rótulos, que tem que ter leite e algum tipo de fermento lácteo e sal, né? Outras coisas, fica de olho porque senão vai dar enxaqueca. Em relação ao chocolate, não é diferente. O que a gente encontra na prateleira do supermercado hoje em dia não é chocolate, não podia ser chamado de chocolate. Chocolate é uma junção de rapadura com cacau 100%, cacau puro, né? E aí é muito bacana, se vocês nunca viram esse processo, quando você junta o pó do cacau com a rapadura, né, ou o açúcar mascavo de boa procedência, eles começam a pilar, né? Pilando, de repente aquilo emulsifica, né? Porque o cacau junto com o açúcar acaba tendo uma reação química e é muito bonito de ver, forma um creme e aquilo lá vai endurecer depois, formar um tablete de chocolate. Esse é o primeiro chocolate lá dos primórdios. Hoje a gente tem chocolate na prateleira que, se você olhar os ingredientes, são açúcar, tem vários nomes diferentes, mas sempre açúcar. Aí tem espessante, né, para eles conseguirem dar aquela textura. Aí você vai encontrar um aromatizante, porque se tem qualquer coisa menos cacau, precisa colocar o sabor, né? Então vai ter um aromatizante. Vai ter, por exemplo, lecitina de soja. Lecitina de soja que está impregnada não só no chocolate, mas em muitos alimentos, que é um disruptor endócrino. O que isso significa, Daniela? Disruptor endócrino. A lecitina de soja, ela altera os nossos hormônios, ela altera a nossa tireoide, as nossas adrenais. E você sabe, se você assistiu os vídeos anteriores, se não assistiu, corre aqui nos posts mais antigos que você vai ver. São 6 vídeos dessa série, esse é o último. Assista os outros 5 para você entender o que eu estou falando. Quem tem enxaqueca precisa correr de desequilíbrio hormonal. Na verdade, todo mundo precisa correr de um desequilíbrio hormonal, que não faz bem para ninguém, né? Ter os seus hormônios em desequilíbrio. E aí botam a culpa no chocolate, né? Então, assim, primeiro lugar, um chocolate de boa procedência, no mínimo 70%. Hoje você consegue encontrar chocolates com açúcar de coco, que tem um índice glicêmico mais baixo, né? E você já consegue comer, mas não é muito bacana comer nem esse tipo de chocolate quando se tem enxaqueca, mas usar o cacau, fazer receitas com cacau,
colocar banana amassada com cacau para você comer e sentir novamente aquele gosto de chocolate, faz muito bem. O cacau puro é anti-inflamatório, ele inclusive ajuda no processo de prevenção de enxaqueca. É um anti-inflamatório natural que a natureza fornece pra gente com toda a sua magnitude. Então, fique de olho, não culpe o queijo, não culpe o chocolate. Esse chocolate sem vergonha que está na prateleira, sim, mas não o cacau, que é um anti-inflamatório. Se você gostou do que eu falei, se você quer saber mais sobre esse assunto, sobre enxaqueca, dia 28 de junho, agora na próxima terça-feira, às 9 horas da noite, eu vou dar uma palestra gratuita online e é só você se inscrever pelo link que tá ou aqui embaixo ou aqui em cima, dependendo de onde você está assistindo esse vídeo. É só clicar e se inscrever. Além de você entender por que você tem enxaqueca e como eu consegui me curar, porque eu tive enxaqueca crônica desde os 6 anos de idade até os 30, né? Aos 30 anos que eu consegui me curar, enxaqueca crônica mesmo. Você vai assistir, vai conseguir interagir comigo, fazer perguntas e ainda vai ganhar um livro, um e-book de 12 receitas desenvolvidas por mim que vão te ajudar a prevenir as suas crises de enxaqueca, tá bom? Então se inscreva, assista do conforto da sua casa, mande perguntas, espero que vocês tenham gostado e se quiserem saber mais sobre o meu trabalho é só acessar o site www.vencendoenxaqueca.com.br. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo, de marcar as pessoas aqui embaixo que precisam entender por que queijo e chocolate não dão enxaqueca. Um grande abraço e até a próxima! Tchau, tchau!